Quando se fala sobre o fim do mundo, a primeira imagem que talvez venha à sua mente seja o desespero em conseguir recursos logo de cara para sobreviver. E se nesse episódio de hoje eu te desse a garantia de que você vai sobreviver ao começo desse novo apocalipse? Você mudaria sua estratégia na busca por recursos logo de início? E se além de sobreviver ao início, eu te dissesse que talvez você esteja vivo mesmo depois de 30 anos ao início do apocalipse, como você imagina que seria sobreviver? Bom, para quem é novo aqui, eu sou o John, seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do episódio e estiver me ouvindo pelo YouTube, Spotify, independente da plataforma, se inscreva, me siga para sempre receber os novos episódios, dê like, avalie o podcast para que ele chegue em mais pessoas e sem muita enrolação, como sobreviver no filme O Livro de Eli. Para quem nunca assistiu o filme O Livro de Eli, ele é do ano de 2010, ele é estrelado pelo ator Denzel Washington e o filme é bom. Eu recomendo que vocês vejam se vocês nunca viram. Ele até então, tirando lógico as plataformas em que você tem como alugar o filme, ele está disponível na HBO. Olha, para sobreviver no apocalipse do filme O Livro de Eli, vamos ter que mudar a estratégia até então. Claro, eu sempre considero toda sobrevivência a longo prazo, mas na maioria das obras acaba nunca sendo abordado como o cenário ficaria após alguns anos. Mas no livro de Eli é diferente. O filme, na verdade, se passa 30 anos após o início do apocalipse, ou seja, ele nos mostra com toda certeza como vai ficar o mundo e quais são as maiores dificuldades que vamos encontrar se não mudarmos o início, não nos prepararmos. Então, por isso que até lá na intro eu citei sobre o seu raciocínio logo do início do apocalipse. Então, claro que as suas decisões no começo sempre afetam a sua sobrevivência, mas tudo que você for fazer agora e pensando a curto e longo prazo vai ter um peso gigantesco, porque a maioria das pessoas elas só acabam pensando no aqui e agora. E em meio a uma dificuldade nessa escala de vida ou morte, essa reação ela acaba só se fortalecendo. Então, primeiro, antes de tudo, o que aconteceu com o mundo? Por que ele ficou daquele jeito? Sem recursos, poucas pessoas, um calor complicadíssimo de lidar. E bom, a verdade é que a causa ela é citada no filme, mas existe um problema na explicação e você já vai entender. Bom, o início dos problemas foi por conta de religião. Sim, foi uma guerra por diferenças religiosas. Não foi especificado o motivo, como por exemplo se foi um grupo religioso, um novo grupo religioso, mas falam que foram queimadas todas as bíblias pertencentes ao cristianismo. Então eu acredito que tenha sido uma guerra generalizada. Sei lá, chegou um ponto que todas as religiões, umas ficaram contra as outras e travaram uma guerra em escala global, onde no fim, ao que parece, todas as religiões elas acabaram sucumbindo. Agora, isso já aconteceu diversas vezes na história do mundo e continua acontecendo no mundo real, até os dias de hoje. Mas essa guerra, ela foi um evento atual, e em um nível global. Você já conseguiu entender o problema? Essa guerra ela foi travada com tecnologia. Agora a questão é, ela foi algo nuclear ou não? Eu acredito que não, pois não é citado nada sobre um possível traço de radiação ou informações desse tipo. E se fosse o caso, seria interessante explorar no filme áreas proibidas por conta da radiação. Então, de qualquer forma, os meios para sobreviver eles acabam funcionando para ambos, sendo nuclear ou não, com ressalvas, obviamente, do que seria necessário adaptar para sobreviver a um cenário radioativo, mas, de qualquer forma, acredito que não tenha sido algo nuclear. Mas, como eu disse, a sobrevivência ela funciona para ambos, então, se for o caso, vai funcionar. Então, vamos ao início do início, lá quando começaram os embates e os problemas. Ao que tudo indica, não foi algo que teve uma curta duração. Pode ser que todo o caos da guerra tenha perdurado por um tempo antes ali do ponto final e o início da sua sobrevivência. Mas uma frase dita pelo personagem principal
parece que tem um peso importante para o início e o que me fez cogitar ser uma guerra nuclear. Ele diz que as pessoas ficaram um ano escondidas logo no começo e que a maioria que sobreviveu era porque tinham abrigos ou souberam se abrigar. Se for por radiação, ok, faz sentido. Locais próximos à explosão ainda permanecem com radiação por um período, óbvio que variando de acordo com as próprias variações climáticas. Ou será que esse um ano escondido foi apenas por medo? É possível também. As pessoas se esconderem e deixarem todas as outras ali se matarem e tudo mais. Então, se você escuta o podcast, sabe que um método que eu sempre ou quase sempre escolho para o início, por exemplo, de um apocalipse zumbi, é se esconder por um período para deixar as coisas se acalmarem lá fora. Assim você sofre menos com as pessoas e com os zumbis. E se esse um ano que as pessoas se esconderam foi com essa intenção, deixar a guerra torar lá fora e vamos ficar aqui de boa, isso nos leva a alguns pontos importantes. E o primeiro é a nossa localização. Se uma bomba nuclear explode em determinada área, a área mais próxima da explosão é o lugar que leva mais tempo para que a radiação se dissipe. Então, áreas que possam ser o foco dessas explosões acabam sendo mais perigosas. E o motivo é óbvio. Com a radiação, você não consegue sair para buscar recursos. E isso é um grande problema. Para um ataque de mísseis normais, acaba sendo perigoso, claro, ainda deriva um pouco da sua sorte. Mas nada impede que cidades que possuam quartéis, que sejam muito povoadas ou que tenham centros religiosos, ou seja, que possam ser o foco de um desses ataques, nada impede que elas ainda sejam possíveis de se morar. Diferente se fosse uma guerra nuclear. Então, esses pontos, né, sendo um possível foco nessa guerra, sendo os lugares mais perigosos, também podem ser os que mais fornecem segurança. Então, um exemplo. Lá na Segunda Guerra Mundial, ou então o presidente do Brasil, com um risco de bombardeios, ele decretou que construções que possuíam mais de 1.200 metros quadrados eram obrigadas a construir abrigos para comportar todos os moradores. Atualmente, na verdade, essas construções elas nunca foram usadas com esse intuito. E claro, elas estão localizadas em grandes centros populacionais como São Paulo, por exemplo. Então, hoje, essas construções, esses bunkers, né, eles são usados como estacionamento, mas ainda tem toda uma estrutura para fornecer um abrigo adequado para ambos os casos, sendo um ataque nuclear ou não. Então, centros populacionais podem te oferecer esse tipo de proteção, lembrando que estar debaixo da terra é obrigatório para a sobrevivência em caso de uma guerra nuclear. Mas, se você quiser optar para ir a um local mais tranquilo, é de sua livre escolha. Mas eu recomendo que ainda seja um lugar debaixo da terra, como uma caverna ou qualquer construção abaixo do solo. Também é dito que essa guerra ela causou um buraco no céu, um possível aumento no buraco da camada de ozônio, permitindo a entrada de raios UV, nesse caso sendo mais forte e prejudicial a você e qualquer fonte de recursos que estejam expostas. Mas, independente de tudo, isso acaba nos levando a diversos questionamentos, como, por exemplo, o que seria necessário então para se preparar para os próximos anos? Como você conseguiria comida, meios que talvez possam permitir sua produção, como produzir. Então, antes de tudo, vamos à sua escolha de estratégia no começo desse problemático apocalipse. A diferença aqui é que você não vai pegar apenas recursos de curto prazo. Lógico, você também tem que pegar eles, porque você precisa deles, mas não só eles. Um exemplo, em uma situação como essa, você vai ao mercado e busca por comida normal e acabou. Mas a comida normal ela tem um prazo, e muito curto. Você precisa ter um meio constante de alimentação, e por isso que você vai pegar, além de vegetais para replantá-los, você vai pegar sementes. Eu até diria que seria ideal também pegar terra, mas existem outras formas de cultivo e eu acredito que nessas situações elas sejam muito mais benéficas do que você plantar na terra.
como por exemplo a aquaponia, onde você planta em uma espécie de recipiente que permite a criação simultânea de peixes na água, criando um processo de adubagem quase que automático. Também existe a aeroponia, que é onde a plantação ela fica suspensa. Então, esses modos de cultivo, eles não só permitem que você plante basicamente em qualquer lugar, como também evita pragas. Se você quiser consumir carne, já sabe, você vai ter que iniciar uma criação de animais. Mas tudo isso, assim como a melhora do seu bunker, independente de onde seja, no centro da cidade ou em uma região menos populosa, o bunker sempre deve ser aprimorado para sua defesa e você também. Esse esquema de produção ele acaba sendo muito importante porque nos anos seguintes do início do apocalipse não vai existir mais produção de comida e tudo aquilo que dava para se alimentar a curto prazo vai se extinguir e as pessoas elas vão partir então para outras fontes de alimento como por exemplo animais. E é óbvio o que vai acontecer, elas vão comer sem nenhum peso ou remorso em ter um cuidado para que ainda existam animais, elas só vão querer se alimentar e não vai ter mais. Então se eles te encontrarem, eles vão provavelmente querer tomar seu bunker, tomar seus recursos, então é por isso que você deve sempre criar métodos para se proteger. E em questão da água, apesar de ser um dos maiores problemas do filme, eu acredito que era muito pela região, porque ainda existem poços artesianos, isso segue normal, ou até nascentes, assim mesmo como mostra no filme. Lá eles conseguem ter acesso a uma nascente subterrânea e eles têm água potável da qual eles acabaram privatizando e fazendo a economia local girar em torno disso. Então, logo no começo, antes de passar logo um ano escondido num lugar que você escolheu, para evitar, obviamente, pessoas e todos os outros problemas, você deve coletar tudo o que for necessário para que realize os testes para a produção funcionar e que, óbvio, consiga obter sucesso dali em diante para não precisar mais ficar saindo. Falando sobre o mundo do filme, ao que parece, por conta das guerras e dos incêndios gerados, sempre está tudo nublado. Talvez ali com um quê de inverno nuclear, mas ainda assim os raios UV entram com mais facilidade por conta do buraco e são prejudiciais. Isso nos leva à necessidade de, se for sair, use roupas que cubram o corpo todo e também use óculos escuros. É importante cuidar do corpo para que você evite queimaduras e também pensando em evitar problemas futuros, não existem mais governos, sociedade e nem hospitais caso você fique doente. Então, sempre que possível, se lave, evite qualquer possível problema de saúde. E talvez também por conta do sol, se for necessário viajar para algum lugar, talvez seja interessante ir de noite. No episódio de Como Sobreviver no Deserto, era essencial que você descansasse durante o dia e viajasse durante a noite. Mesmo tendo uma queda muito brusca de temperatura durante o período da noite, a temperatura de noite ela era mais suportável que a temperatura durante o dia. E, se não puder evitar e tiver que sair, tome cuidado com as pessoas. Sempre pessoas, né? Como eu disse, no decorrer do tempo, tudo fica escasso. E o que se torna em abundância são as necessidades, fome, sede e, claro, pessoas são sempre pessoas. Então, elas vão tentar te roubar, elas vão se tornar assassinas, elas vão virar canibais, elas vão virar estupradoras. Então, não confie em ninguém. O filme A Estrada, ele segue muito essa linha, né? É muito parecido. O medo de ser pego e sofrer da mão ali de um humano, onde era muito mais prático e menos doloroso praticar o suicídio do que sofrer na mão de um estranho. Mas isso nos leva a outro ponto. Como você identifica essas pessoas? Acredito que ladrões, assassinos e estupradores são fáceis de identificar porque são pessoas que vão ser violentas logo de início. Mas um canibal, ele não vai ser tão fácil, já que são os únicos que podem tentar te enganar para ter uma maior facilidade em te levar para um local seguro, né, te prometendo uma melhora ou algo do tipo para a sua vida. E a verdade é que se você consome carne humana, proteínas defeituosas
afetam o sistema nervoso central. De início, essa doença ela causa tremores, perda de coordenação, evoluindo, claro, para movimentos involuntários, rigidez muscular e até declínio cognitivo. Então, sempre que trombar uma pessoa, veja as mãos. Se tremem, é porque a pessoa consome carne humana e ela é portadora da doença Kuru. E sempre bom lembrar que ainda existem muitos sobreviventes por aí. E, claro, eles podem construir cidades. E eu não vejo muitos motivos para você frequentar um lugar desses, a não ser por alguma necessidade. Já que tudo funciona com um sistema de troca e barganha, né, sem dinheiro, você pode se encontrar em um momento que precisa de um item, alguma coisa que falta ou que deu problema e o único meio de conseguir é indo nesses lugares. Mas é muito perigoso, principalmente se eles notarem que você parece estar bem em relação a eles. É bom saber que nem todos os lugares foram afetados pela guerra, podendo te fornecer ainda mais recursos se você souber onde procurar. E se prenda ao aprendizado, porque não existe mais a fabricação de conhecimento. O mundo só lhe permite aprender o que já foi escrito há anos atrás em livros, revistas. Então, em caráter evolutivo, tudo acabou ficando parado. E isso faz com que talvez seja muito difícil sobreviver sozinho. Ter uma pessoa ao seu lado, ou mais até, pode ser vantajoso, mas com cuidado. Ainda mais se tudo for derivado de um apocalipse nuclear, evoluindo aí para um possível inverno nuclear, tudo ficaria ainda mais difícil de ser conquistado. Mas, por um lado, no filme, Deus é muito abordado e, ao que parece, ele protege aqueles que são bons. Então, sempre protegendo o personagem principal, a garota que depois veio a ficar, né, andar com ele. Então, talvez, se você seguir um caminho sem maldade, sendo uma pessoa boa, talvez você receba a sua graça e não sei se tudo daria certo, mas pelo menos você teria a chance de continuar tentando. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Se ouviram até aqui, eu agradeço. De qualquer modo, tenham uma ótima semana e um beijão para vocês.